Bom, pessoal, a gente está com um ganho de tempo legal, né? Porque a ideia era terminar as palestras 4h40, são 4h10. Alguém nadou mais rápido aí, né? Por nadadeira ou sem nadadeira, foi mais rápido. Então, como fui convidado para coordenar essa mesa redonda, né? Em relação aos assuntos levantados, eu vou me sentir no direito de fazer as primeiras perguntas, se vocês concordam. Mas são perguntas no sentido de estimular até... O Guilherme já me conhece, eu vou fazer algumas perguntas que talvez... Provocações. O Guilherme gosta de dizer, eu mantenho sempre contato com o Guilherme. O Guilherme... Vou falar o Guilherme, que é professor Guilherme. O Guilherme, ele foi meu aluno na universidade da FUNITA. Alguém conhece? Acho que ninguém conhece. Fundação Universitária Itaperuna, né? Há quantos anos atrás? 15, 20, sei lá quantos anos? 20. Oi? 20 já? Sei lá, nem sei. Deixa quieto. Deixa quieto. Né? A UERJ foi convidada os professores a implantar um curso de Educação Física em Itaperuna. Itaperuna, quem não conhece, é lá a pontinha, a última pontinha lá do estado do Rio de Janeiro, quase caindo de Pociúncula, beirando Espírito Santo, Minas e Muriaé. Eu passei 6, 7 anos, 8 anos conhecendo Muriaé, aquela coisa toda, Itaperuna. E o Guilherme, eu tive a grande felicidade de tê-lo como meu aluno. Foi a primeira turma, né? Foi a primeira turma. Ele acabou sendo meu monitor e eu sempre instiguei ele, né? O perfil que ele tinha de investigador mesmo. E ele começou a trabalhar com a natação. Ele já gostava de nadar, já tinha nadado lá na região nisso. E aí, eu, na época... Eu fui 20 anos também como supervisor de esportes aquáticos da Federação, no polo aquático, sempre trabalhei com natação, fui técnico de natação há muito tempo também. E o Guilherme foi né, fui dando uma bola para ele ali, ele começou a fazer os estudos dele com o polo aquático, não foi isso, né? Vídeo análise, aquela coisa toda. E aí, eu sempre falo que eu gosto de... Qual é o termo que você fala? Provocar. Oi? Provocar. Eu gosto desse termo. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, vejo os vídeos dele lá, né? Aí fico provocando ele sempre algumas coisas. Então, eu vou provocar o pessoal da mesa com as seguintes perguntas, né? Uma para cada um, talvez. Para a Fernanda, eu já dei uma provocada, né? Em relação àquela menininha que nada 8 quilômetros, né? E eu vejo o seguinte, a sua opinião. Os professores, geralmente, eu acho que grande parte dos técnicos de natação, vamos chamar assim de técnicos de natação, também são professores, eles conhecem, eles sabem o que fazer. Mas dentro da ferida mesmo, eu acho que não está no técnico, é no meio ambiente. Né? Que o meio ambiente que leva os técnicos a fazerem essas loucuras todas, porque existe uma série, né, de pressões de clubes, de diretores, de pais, etc, e até remuneração também. Né? Então, eu acho que... O que você acha disso? Né? É mais do professor ou meio que acaba interferindo na atitude do professor? Obrigada pela pergunta. Eu acredito que os dois estão relacionados, tanto o meio, a pressão que aquele treinador tem da sociedade, porque quando você tem um atleta bom, você quer mostrar o seu trabalho. E é muito fácil você pegar um atleta com grande potencial, ainda mais uma mirim, que vai fazer, e se a criança quiser, ela vai fazer aquilo que você pedir. Você tem esse poder, você é o professor, né? Você vai fazer, você vai falar, ela vai fazer. Então, você não você conseguir blindar essa pressão e trabalhar com o que você acredita é muito difícil. Então, eu acredito que existem esses dois, mas você tem que ser muito firme no que você acredita. Lá na nossa empresa, a gente teve atletas que pais vinham e queriam mandar o que a gente tinha que fazer. E eu sempre falava, você colocou seu filho aqui porque você acredita no processo da nossa metodologia, do nosso trabalho. Se você acha que aqui não é o ideal para você, você pode procurar outros lugares que vão te atender. E não era fácil ter essa atitude, mas era o que eu acreditava, porque eu não queria. Eu tive uma atleta que era muito boa, mirim, ela treinava comigo, e no Petins ela foi para um outro treinador lá em Brasília, e eu me senti na obrigação de falar com a mãe dela os perigos que ela estava fazendo em levar a menina para esse local, que era uma menina extremamente talentosa, que fazia tudo. Essa menina estava até treinando com o pé quebrado, que eu descobri,
uma vez e falei para a mãe dela levar ela no médico. Então, assim, era aquela menina que você tinha que ter muito cuidado. E foi dito e feito. A menina foi, nadou super bem no infantil. Hoje a menina é juvenil e está tendo várias dificuldades, está continuando. Ela é uma menina que gosta de nadar. Não duvido que ela passe por cima disso e volte a nadar bem, mas foi uma pressão, né, que ela recebeu, o técnico recebeu, quis mostrar que era muito bom e quem sofre com isso é a criança. Eu acho que tem que ser filho do nosso, que a gente acredita. Isso aí é interessante porque eu vejo que na prática é muito difícil. Eu fui técnico também de natação de criança jovem, e eu tive filhos nadadores também, é bem complicado, né? Faço o que eu digo, faço o que eu faço, às vezes na hora é complicado, né? Mas é legal. Cabral, posso complementar aqui? O documento que a gente escreveu de formação de atletas da CBDA, né, um dos autores também, acho que a Tamires chegou, não chegou? Na impressão um dos receios da confederação é justamente esse, a aceitação do documento pelos clubes e pelos treinadores. Porque romper com o que está acontecendo, mesmo que os resultados não sejam aqueles que a gente quer, é difícil. Então, acho que a maioria das pessoas, em termos de natação competitiva, acredita que os resultados da natação estão aquém daquilo que a gente pode ter, mas não querem mudar nada do que é feito. Não querem tentar uma outra possibilidade. Então, realmente, como o Cabral colocou, é complicado. Eu sei que eu tenho 67 anos, comecei a nadar com 7, 8 e tem 60 anos que eu escuto a mesma coisa, e a coisa não vai mudar, todo mundo sabe que tem que mudar, mas ninguém põe o dedo na ferida, na verdade. Quando você tiver com 67 anos, você vai estar falando a mesma coisa e vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa, infelizmente. Mas se não bater na mesma tecla, não vai mudar. Uma outra coisa só também com a Fernanda, aquele slide do pobre achei interessante, mas eu senti uma não sei se é ausência, né? Eu colocou assim, aprender e... tinham várias coisas, aprender e brincar. E eu senti a ausência de um termo que eu gosto muito de falar, que é brincar de competir. E você falou muito bem isso, você tem filho, você vê as crianças brincam de competir. Brincam. Então, o brincar de competir, eu acho que aquele quadro ali não colocou no COB, porque a gente tem... pelo menos quando eu fui técnico, a criançada gostava mais de chegar no final do treino quando fazia o quê? Revezamento. A grande brincadeira do treino era o revezamento. O revezamento era brincar de quê? De competir. Então, o brincar de competir naquele quadrinho do pobre, eu não sei que vai... Não, eles falam isso, é porque eu trouxe resumido. Resumido, mas eles então falam tá. sobre brincar Legal. de competir. Mas, Natália, eu vou fazer uma pergunta para a Natália. Eu também sou antigo no nado artístico, né? Antes do nado sincronizado, eu participei das primeiras traduções de regras do nado sincronizado. Trabalhei 20 anos do lado da Sônia Kovic, mesmo do lado na CBDA, namorei atletas do nado sincronizado, né? Eu sei que o estresse que é nado sincronizado, eu fui técnico fluminense com a Magali no meu ouvido, né? Dando ali treino, então... Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, que você colocou. As pessoas, no final você colocou, você acha que as pessoas, para mim é um dos esportes mais bonitos que tem. Eu dava 10 para todo mundo sem tirar e voltar, né? E o grande marco foram as russas também, que elas modificaram tudo, talvez essas avaliações todas que você colocou, o sarrafo que botou no alto foram elas, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, você falou da Federação Internacional, do Comitê Internacional, do nado nos Jogos Olímpicos, né? As pessoas assistem o nado artístico por causa dos 15 graus a mais ou menos, saída d'água, sei lá, ou porque é bonito? Com certeza, as pessoas assistem porque é bonita, né? A plástica, a beleza dos movimentos, a adequação dos movimentos à música, isso que atrai as pessoas para o nado artístico, né? Mas aí a gente entra naquela discussão, é arte ou é esporte? Pois é. Então, é interessante porque o esporte, né, o esporte contemporâneo, ele é pautado na mensuração dos resultados, né? Então, cada vez mais a competição fica difícil de se decidir, cada vez mais 1 milésimo, 1 centésimo, 2 graus, 3 graus, quer dizer, vamos decidir. Mas o público que assiste, eu não vejo o nado artístico sair dos Jogos Olímpicos por causa de 10, 15 graus a mais, né?
porque o público vai porque gosta do nado artístico, né? É esse meio termo que o esporte está começando a caminhar e tem que começar a decidir, porque o nado artístico ele mudou pra caramba, os movimentos, essa coisa toda, e quando para mim foi uma surpresa você falar daquelas escalas, todos os graus, todos ali, das alçadas ali, quando saía, né? É complicado, né? Mas eu vejo que o nado artístico é um esporte muito bacana e eu não vejo que, a minha opinião, que ele vai sair dos Jogos Olímpicos, principalmente agora que ficou mais plástico ainda, mesmo dentro de uma pontuação, porque ele ficou mais visível, né? Ficou mais apresentável. E para Francine, no ciclo 2016 olímpico, polo aquático, né, eu trouxe o técnico, o Guilherme sabe disso, o técnico croata, 4 vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. 4 vezes medalha de ouro não é para qualquer um, não. O polo aquático, em 4 países diferentes. E quando ele chegou em 2014, 13 para 14, a primeira reunião que eu tive com ele falou comigo assim: Cabral, eu vou botar o Brasil na zona de medalha nos Jogos 2016. Eu quase morri de rir, quer dizer, internamente, claro, não podia rir na cara dele, porque o cara me chamava de maluco, né? Porque era uma coisa impossível. Eu perguntei para ele, mas como você vai fazer isso? Porque, fórmula mágica, ele falou o seguinte: vou preparar meus atletas para o estresse da competição. Só falou isso. Eu falei assim, mas foi, cara, só isso? E a parte física, a parte técnica? Se eles não estiverem preparados para o estresse da competição, não adianta nada. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: do ponto de vista prático, eu estou falando agora de esporte de alto rendimento, né? Não estou falando de esporte para garotada, para criançada. O técnico, ele deve treinar os atletas, no teu exemplo, no limite do copo cheio ou o copo mais ou menos pela metade? Eu estou usando o exemplo que você usou, hein, do copo. Então é ótimo. Antigamente, acreditava-se que a gente tinha que levar o atleta no fundo do poço. E quem conseguisse sair eram os campeões. Faziam isso com os atletas, né? Hoje, o que a gente sabe é o seguinte: treinar o atleta ao estresse da competição, na verdade, não é encher o copo dele, mas é dar ferramentas para que ele lide com o que vai aparecer na competição. Então, vai ter competição em que eles vão estar jogando perdendo, vai ter competição em que eles vão estar jogando ganhando, você tem que saber. Vai ter competição em que eles vão estar jogando chovendo, ou que alguém vai lesionar e ele vai perder esse atleta. Vai ter competições que o técnico vai estar mais presente, vai ter competições que vai estar mais afastado. Então, vai ter a mídia numa Olimpíada, ela vem em cima. Então, ganhou um jogo, às vezes, aquela menina esse ano, nas Olimpíadas, a Júlia, da delegação de ginástica artística, ela foi para completar a equipe que foi medalhista de bronze. Ela foi para completar, sem ser promessa de nada, e ela voltou o futuro da ginástica do Brasil, em 2 semanas. Né? Então, a gente tem que preparar o atleta para lidar com essas demandas. É óbvio que o treino físico, técnico, tático, ele é muito importante. E no treino é 80% físico, técnico e tático, mas tem os 20% também mental. Mas na competição, isso vira, né? Fala-se que é 80% mental e 20% técnico e tático. Só que se você não tem o técnico e tático, aí você também não chega lá. Então, as coisas têm que andar de mão dadas. E em muitos momentos, a gente ignorou o lado emocional como algo treinável e considerou que as habilidades emocionais são inatas. E elas não são. E às vezes o que esse treinador veio dizer é o seguinte: eu também vou fazer um treinamento psicológico, porque eles vão aprender a lidar com essas demandas da competição e estarem mais preparados para isso. Vou só voltar ao exemplo do Botafogo. Quem lembra do mesmo jogo Botafogo e Palmeiras, ano passado, há praticamente um ano atrás, o primeiro tempo foi o seguinte: 3-0 para o Botafogo. O Botafogo saiu do campo para o intervalo, já ganhou, lindo jogo, maravilhoso, voltou para o segundo tempo, o Palmeiras fez 4 e foi 4-3 e teve pênalti perdido.
Aquilo ali é nitidamente emocional, porque um time que faz 3-0 no outro e toma 4, você vê que... E os dois, né, os dois times. O Palmeiras não entrou em campo no primeiro tempo, mas conseguiu se reerguer no segundo, e o Botafogo não soube o que fazer com a vitória. Da mesma forma que aconteceu com o Brasil na última Copa do Mundo, né, que fez o gol na prorrogação contra a Croácia e ninguém sabia o que fazia. Se voltava para fechar o gol, se tentava fazer outro gol, o Mano se retirou do processo. Se vocês pegarem vídeo, o que aconteceu? O Brasil tomou o gol que não podia ter tomado, o Mano virou as costas e foi embora. Acabou a referência ali. Tinha referência de nada nem de ninguém. Isso é a demanda do estresse da competição. Então, será que antes disso falar, gente, o Botafogo, como é que a gente faz se a gente estiver ganhando de 3-0? Você tem que manter a concentração, continua sendo estresse, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Em como esse atleta vai lidar com o que vai aparecer ali. E que muitas das vezes a gente considera que isso é natural ou que isso é inato, e não é. E não é. É a mesma coisa da gente pensar no nosso estresse na nossa vida. Quem que pensa assim, se eu for assaltado, como que eu vou reagir? Eu entrego tudo? Eu saio correndo? Eu reajo? E aí às vezes a gente é pego de surpresa, né? Ah, fulano reagiu, mas porque ficou em choque, levou um susto, porque a gente não está preparado para lidar com algumas demandas. Eu não tô, isso, assim, se você ficar assim, se eu for assaltado, como é que eu faço? Se eu for dizer como é que eu faço, isso vira um outro transtorno que é a ansiedade. Não é para a gente cair nesse lugar, mas é para a gente aprender a lidar com demandas que possam vir a aparecer. E no esporte essas demandas são super previsíveis. O que acontece nas competições, a Natália, por exemplo, que é treinadora, está cansada de saber o que acontece nas competições. Então faz parte do processo ali você estar preparado para isso. Sim, respondeu. Eu só para complementar, é exatamente isso. Eu falei que ele me falou isso 3 anos e meio antes dos Jogos Olímpicos, e no processo todo do ciclo 2016, eu vi que ele treinava isso ao extremo. Ele treinava isso, que se a gente fosse colocar alguém ali, a gente dizer, olha só, o cara está fazendo um massacre, não é nem treinamento, era um massacre, porque, só para ter uma ideia, né, ele colocava os atletas, na hora do almoço, refeições, jantar, ele coloca os atletas todos sentados, de costas para ele ficava nos atletas, que ele queria observar os atletas não sabiam o que ele estava olhando. Aquilo era um estresse. Ele treinava assim, coisa absurda. Agora, em 2015, a gente conseguiu a nossa primeira medalha no pódio olímpico, porque venceu a Croácia, coisa inimaginável. E venceu a Sérvia nos Jogos Olímpicos de 2016, que foi a campeã olímpica. Agora, alguns caras pelo meio do caminho, né? Obviamente, né? Eu digo o seguinte, o esporte de rendimento, às vezes, né? Ele te dá se você tem um objetivo maior, e o esporte olímpico, a gente sabe que de saúde não tem muita coisa, às vezes, lá em cima, né? Até a saúde mental, porque é um estresse só. Né? É estresse em cima de estresse, né? É interessante, né? Foi bem interessante que você colocou, principalmente essa correlação do estresse com o burnout, né? Que começa tudo ali até explodir, né? Guilherme, agora você. Deixa eu complementar tá. uma, Gabriel. Por isso que a gente, em termos de treinamento a longo prazo, a gente conhecia aquelas etapas que a Fernanda apresentou e a característica de cada uma delas é interessante, porque os estímulos emocionais também podem existir ali dentro. Então, assim como há uma crescente de volume, de intensidade, de necessidade, sejam elas quais forem, tem aumento também paulatino das necessidades ou estresses emocionais. E não é um troço que de repente acontece e a pessoa não sabe lidar com aquilo. Então aquilo tem que acontecer no treino, em forma de brincadeiras, de jogos, de repente aquilo está acontecendo numa competição não intencional, de repente o cara está nos Jogos Olímpicos e ele sabe lidar melhor com as situações. É a ideia, né? Agora, em relação à nadadeira e o palmar, né? Você apresentou 3 artigos ali, obviamente as conclusões eram, claro, que sem palmar e sem nadadeira é diferente de nadar sem palmar e sem nadadeira, isso é óbvio. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, nesses artigos, né? Você
quando se treinou, né, aquelas séries de 50 metros com palmar ou de nadadeira, houve uma melhora de índice de nado, né, com a primeira braçada, frequência e etc, etc, né? Mas quando tirou, obviamente, né, não fez aquilo. O tempo de treinamento naquilo pode provocar alguma alteração na eficiência do nado, mesmo sem aquilo, ou não? Ou continua se utilizando o treino de palmar e nadeira por dois motivos, né? Um que você colocou bem ali, que é o ganho de força, aquela coisa toda que se tem, né? Ou então por uma, entre aspas, distração maior no treinamento, que eu já vi treino de natação, a garotada coloca tudo ali em cima ali, agora palmar grande, paraquedas médio e perda pequena, agora você pega não sei o que, eu falei, cara, mas vai dar um nó na cabeça das crianças, pô, né? Agora, quer dizer, se tem cada objetivo para aquele ali, quer dizer, ou então seria uma maneira de motivar as crianças também, né? Também, que eu acho interessante. Agora, você tem algum estudo que mostra que houve alguma alteração no índice de nado, na eficiência técnica, usando o palmar a nadeira ou não, retirando aquilo? Legal. Eu não conheço um estudo assim do efeito crônico da utilização. A maior parte dos estudos são de agudos. Então, comparo antes, sem a utilização do equipamento, com a utilização dos equipamentos. A grande questão é, que na verdade é uma hipótese, é uma tese, que esse uso demasiado pode levar a uma alteração, às vezes, negativa, porque tudo que a gente viu ali em termos de cinemática de nado, para um velocista, por exemplo, é negativo. O velocista tem que nadar com comprimento grande, ele tem que nadar com uma frequência alta. Você conhece ele conhece meu filho andava pra caramba, infantil, ele quando saiu do petis, foi pro infantil, ele começou a nadar de pé de pato. 3 semanas depois, ficou com o pé inchado desse tamanho. Ele não está preparado para andar de pé de pato. Ficou quase 2 meses sem poder bater perna direito em função, né, de uma lesão em função do pé de pato. No livro que a gente escreveu sobre adaptação homeopática, a gente sugere a utilização desses materiais na adaptação homeopática. As pessoas vão pensar assim, pô, tá maluco, a gente tem dúvida se deve usar na aprendizagem dos nados, mas deve usar para a criança aprender a usar os equipamentos. Para que não aconteça isso, nunca usou o equipamento, o treinador nos 70, de repente vai fazer séries de 1000 metros com a nadadeira, com o palmar, técnico petis nunca usou, de infantil usava. Ele nunca usou o material, não conhece o material, seja de qual for. Começou a usar o snorkel, o snorkel toda hora vai para o lado, aí ele começa a nadar diferente, está induzindo adaptações negativas. A gente tem que conhecer os equipamentos. Vou só completar, a impressão que dá é que o atleta vai mudando de categoria e aí vai sendo quase dito para ele assim, agora aqui é assim. E a gente não linka um processo de formação. Então é como se fosse assim, por exemplo, na aprendizagem tem muito assim, cor de touca, né? Touca azul, cravo e costas. Touca amarela, peito e borboleta. Touca não sei o que, a saída virada. Gente, isso é um contínuo. Não tem como, às vezes, você aprender. Quando você está fazendo uma adaptação, por que você já não está fazendo uma ondulação, por exemplo? Não significa que você está trabalhando borboleta, mas na hora de trabalhar a borboleta ele já está muito mais preparado, porque ele já vivenciou várias situações, né? Assim como o palmateio, assim como outras. E aí a gente fala muito na adaptação, a gente prepara o atleta não só para natação, mas é para todos os esportes aquáticos. E até para sobrevivência. Então, assim, se ele for para o polo, ele vai aprender o egg beater, se ele for para o nado, só que isso não impede de você trabalhar o egg beater no polo, não impede que você faça exercícios com bola, não impede que você faça palmateio e que você use os materiais de forma lúdica, mas que eles sejam preparados para ter uma transição, uma continuação e não assim, agora aqui tem pé de pato. Lá não tinha, agora tem. Lá não tinha palmar, agora tem. Lá não tinha snorkel, agora tem. Então, sempre existiu. E por que tem? Também não sabe. E aí cai a Fernanda ali, porque a Fernanda, pelo que ela falou, onde ela trabalha, existe uma gestão das atividades, né, do início até o final, né? Que é diferente de clube. Não existe um gestor aquático, né, responsável pela esse link, essa sequência, esse planejamento. Então, cada um que técnico vai, contrata o técnico para que ele dê o resultado lá no clube, contrata, o cara chega com a metodologia completamente diferente, os outros da base não tem nem... Tem correlação nenhuma. Então, pessoal, agora vamos passar a responder as perguntas, né? Vamos começar ali pela
ala esquerda ali. Vai responder as duas de uma vez? Tem aqui? Pode ser, tem 25 minutos, então acho que dá. 25 minutos, acho que dá 2 para cada um aí, tranquilo ali. A primeira pergunta foi: o que você atribui à perda de atletas ao longo das categorias? Primeiro, assim, eu acho que a gente está num país, né, que infelizmente a gente não tem um incentivo ao esporte. Então, eu acho que esse é o principal motivo, porque quando o atleta chega ali então, onde ele tem que escolher entre estudar, entrar numa universidade ou continuar nadando, ou continuar no esporte, ele acaba, a maioria, optando por estudar, a não ser aqueles que têm um talento maior ou querem mais, porque às vezes nem é só o talento, sim é aquela pessoa que tem muita vontade, e aí ela continua e lidando com tudo, tendo que estudar, tendo que fazer o esporte, conciliar na sua carga diária todas essas obrigações que ele vai ter. Tem muitos que saem do país também, né, que conseguem bolsa nas universidades fora do país. E, então, eu acho que esse é um ponto. Falta o nosso país abraçar o esporte como educação, tanto que o esporte é bom na vida, né? Não sei se a palavra certa é fundamental, porque acredito que tem outros meios também de você se desenvolver, como a arte, né? Também, como a música, não só o esporte. Mas introduzir isso na nossa vida acadêmica também, para que a gente sinta esse apoio. Outra coisa também que eu acho é esse treinamento exigente, excessivo na infância, e acaba quando o adolescente está ali se descobrindo como pessoa, né, a hora que seria ideal dele dar aquele boom, dele se dedicar, ele já está cansado, né? Então ele não quer mais aquilo e acaba desistindo, cansando, aí talvez esteja até no burnout, né? Já não... Tudo tem ligação. Então tem que ter sempre um equilíbrio, né? Acredito que esses dois são os maiores motivos, né? Apoio, né? Também o apoio, às vezes principalmente de uma família humilde, que não consegue sobreviver no esporte porque não consegue apoio. Então acho que são os principais motivos, são esses. E a outra questão é quantos anos você indica para iniciar a formação do atleta e inscrever as crianças em competições? Eu sigo muito a linha da CBDA a partir do Mirim, né? Eu acho que como já existe competições a partir dessa idade, eu acho que a gente já pode introduzir o nosso atleta nessas competições de forma prazerosa, que é como até o COB traz. Eu costumava sempre falar da competição com ele mesmo, né? Porque isso, a gente vai competir na nossa vida. Então a gente tem que aprender a passar por esse processo de desafio, de se desafiar, de saber que tem outra pessoa ali que está junto com você, competindo com você. No início de forma mais lúdica, de forma de festivais, né? Depois, o problema é que hoje a competição é isso, a menina de 8 anos, 9 anos de idade, ela virou, né, matéria na cidade porque ela ganhou um campeonato. Da Globo, matéria da Globo. Então, a pressão que essa menina já está vivendo com 8 anos de idade. Né, a gente talvez vai acompanhar, pois a maioria, né, não chega, às vezes vai chegar porque, não sei, vai assistir ou ela gosta muito, é diferenciado, às vezes tem, né, um pessoal diferenciado, mas a maioria que a gente vê é a desistência mesmo. Então, teve campeonato estadual, eu comentei isso na aula que a gente teve no grupo, que teve uma menina que subiu no pódio, também mirim, 9 anos de idade, aqui no Rio de Janeiro, onde ela estava com uma plaquinha assim, 100 medalhas de ouro. E é isso, a menina é mirim 1 ainda. Né? O que isso vale? O que essa criança vai carregar? Então, desde que a competição seja prazerosa, eu tinha um menino que ele queria nadar 50 borboleta. E aí, ele tinha muita dificuldade no nado borboleta, mas ele queria nadar o borboleta. Aí eu falei, então tá, vamos treinar, fiquei focada nele, ele aprendeu borboleta, ele era petis 1 já. E aí, chegou na competição, ele conseguiu completar os 50 borboleta. E ele ficou muito feliz, né? Assim, ele não chegou, não lembro qual foi a colocação que ele chegou, mas se não foi o último, foi um dos últimos. E para ele aquilo, a gente foi trabalhando aquilo com ele,
que não importava, era sempre isso, era a competição consigo mesmo, né? Você vencer a si mesmo, você melhorar. E aí depois, né, acho que já num grau mais alto, no infantil, no juvenil, você começa a saber que você tem que ganhar se você quer uma seleção, você vai passando por esse processo, mas se você também não inicia cedo, você, assim, quanto antes você iniciar de forma correta, eu acredito que seja melhor. O problema é que não existe muito isso, né? Então, assim, quando escrever meu atleta, né, você estava falando da filha dela, né? Quando que eu vou botar minha filha para começar a competir? Ou começar a competir o Sudeste, que é mais forte? De repente, só as competições aqui do Rio. Eu, por exemplo, comecei a competir, o meu primeiro Centro-Oeste era Petis 1 no segundo semestre. Então, eu já estava com 11 anos, foi a minha primeira competição mais nacional, assim. Até lá, eu só competia as competições de Brasília. Então, e o estímulo dos pais, eu acho que é importante também, do treinador, dos pais. Como o pai vai lidar com aquilo? Tem pai que, a gente que trabalha com formação, o pai quer mais mandar. difícil trabalhar com o pai do que com a criança. Por isso que eu falava, vamos botar ele para competir sim. Pode achar que eu vou estimular ele, ele vai voltar feliz. Valeu, então. Vamos passar agora. Natália, cadê essas perguntinhas? Tá aqui. Como que eu iniciei na área do nado artístico se eu cheguei a ser atleta da modalidade? Sim, eu fui atleta da modalidade, eu iniciei com 9 anos de idade e aí treinei até os 20 anos, mas com 17 eu entrei na faculdade, comecei a estagiar, fui monitora da Sônia na UFRJ e aí segui como treinadora desde a minha formação, que eu finalizei a faculdade. E sigo até hoje, desde 2017, na seleção brasileira também e no Tijuca Tênis Clube. E toda essa questão da perda de atleta, da dificuldade de lidar com essa especialização precoce, né? A gente trabalha muito isso. Também cada modalidade tem a sua especificidade, a sua dificuldade de acordo com as regras que são colocadas. Né? Hoje em dia a gente tem uma briga, né, vamos dizer assim, que deveria ser saudável, mas que se torna saudável a partir do momento que a gente tem poucos atletas praticando a modalidade, né, e poucos clubes. E então você tem uma briga pelo troféu da competição. Então você exige daquele atleta mais e mais que ele compita mais provas, mais categorias, para que o clube tenha um melhor desempenho, uma melhor posição do ranking. Que isso vai trazer benefícios, né, do CBC, que agora apoia os esportes nacionais, vai trazer investimento para o clube, pagamento dos técnicos e outros benefícios que faz com que você precise se adequar àquele regulamento, àquelas necessidades dentro da realidade da modalidade. Né? Então, isso é uma coisa que todas as modalidades têm sofrido, como a Fernanda falou, nós temos uma característica de esporte clubista, nós não temos esporte na escola, as crianças precisam ir ao clube para ter acesso à atividade física, né? A atividade física na escola é muito, cada vez menor, né? E para ele ter uma modalidade, acesso a uma modalidade, ele tem que ir ao clube. E o clube sofre essas exigências de recursos e se adequar a esses resultados acima de qualquer coisa. Valeu. Bom, tem um que é como elaborar um plano de recuperação do overtraining. É necessário se afastar por completo do esporte? Então, o overtraining é a síndrome do excesso de treinamento, né? Você não precisa se afastar do esporte, mas tem que ter uma recuperação mesmo bem significativa. Na água, por exemplo, é muito importante que o atleta mantenha esse contato com a água, porque se ele ficar 2, 3 meses fora da água, depois quando ele for voltar, talvez ele tenha perda técnica, perda de sensibilidade. Mas você pode, por exemplo, priorizar um trabalho mais técnico, você pode diminuir a carga, você pode talvez treinar outros sistemas, então às vezes fazer um trabalho mais de velocidade, sem visar muito rendimento, sem ter um desgaste muito grande.
E aí tem meios de monitorar isso, né? A gente tem algumas enzimas, por exemplo, a creatina quinase, que às vezes aumenta muito. A gente tem os hormônios do estresse, né, como o cortisol, que a ideia é abaixar. A gente tem os hormônios também, adrenalina, noradrenalina, o quanto está tendo essa liberação pela urina. Então a gente tem meios de monitorar, além da sensação do próprio atleta. É um pouco como a gente, né? Se entrar num cansaço extremo, você sabe que você não vai mudar a sua rotina 100%, mas você consegue às vezes ir tirando algumas coisas. Então, no overtreino é muito importante, porque o atleta não vai mais aguentar aquele treinamento também. Então, você não precisa retirá-lo do esporte, mas readaptar todo o treinamento dele. Às vezes, até pode chegar ao ponto de mudá-lo de esporte, dentro daquela mesma perspectiva. Então, o atleta que nada muito em piscina pode nadar no mar algumas vezes na semana, né? E assim você vai variando. Outra pergunta: como faço para indicar o estresse em crianças? Em crianças com necessidades especiais. E aí, já junto, né, o burnout se aplica a qualquer indivíduo de qualquer faixa etária. Então, a criança, ela é muito transparente, né? Isso é uma característica até muito diferente de nós adultos, que a gente começa, o que eu disse aqui do lidar. Existe, por exemplo, uma coisa que na parte da neurociência que chama controle inibitório, que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, a gente começa a ter controle inibitório por volta dos 7 anos de idade. O que seria esse controle inibitório? Por exemplo, o Guilherme chega aqui e faz assim para mim. Eu, às vezes, vou fazer assim e vou olhar, mas eu não vou pegar e voltar a bater nele de volta. Isso é controle inibitório. A criança, às vezes, vai. Na hora que ela leva um tapa, ela revida um tapa. É por isso que irmãos se engalfinham constantemente. Por isso que na escola as crianças brigam e nós adultos não brigamos assim, ou pelo menos não deveríamos. E a criança, quando quer ir no banheiro, ela chega para você e fala assim: eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Aí você fala: eu sei, espera um pouquinho. Tá, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. Então assim, eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com fome. Por quê? Porque ela sabe que tá com fome, mas ela não tem controle inibitório de entender: estou com fome, preciso aguentar, porque daqui a pouco eu vou sair desse auditório e vou comer. Assim como ela fica: eu tô com frio, eu tô com frio, eu tô com frio, eu tô com frio. Então, com 7 anos, ela começa a entender quando você fala para ela: eu entendi que você está com frio, espera um pouquinho só que a gente já vai sair daqui e o ar está gelado, por exemplo. E aí ela vai entender aquilo, vai aceitar esse frio. Então, o estresse, a criança, ela começa a ter distúrbio de sono, ela começa a ter distúrbio de alimentação. Então, ou ela começa a comer demais, ou ela começa a comer nada. Então é muito visível, muito característico. E aí está na hora de você parar, pensar e falar: o que está acontecendo com essa criança? E no caso de professores nossos, a gente pode conversar com os pais: olha, aqui na escola ele está com esse comportamento, ou aqui na natação ele está com esse comportamento, ou aqui na escolinha. E aí, sobre o burnout, não, a criança não tem burnout. Por quê? Porque a gente não obriga uma criança a fazer as coisas. Ela pode até ser obrigada a ir naquele treino ou a ir naquela aula, mas ela chega na aula e não faz nada. Ela fica parada, ela enrola, ela atrapalha, mas ela não faz. Ah, eu não quero. Ah, isso é chato. Aí você manda nadar 200, ela nada 50 e para, ela inventa a dor no pé. A criança ela não faz. Assim como na psicologia, a gente não consegue diagnosticar nenhum transtorno até os 7 anos. Nenhum transtorno. Você bate o martelo depois dos 7 anos. Obviamente que TDAH e TEA, que é o espectro autista, as características são muito marcantes. Mas outros transtornos, por exemplo, transtorno de oposição, transtorno de ansiedade, a própria depressão, criança não tem. Porque isso vai se firmar depois dessa idade dos 7 anos, em que o cérebro já passou por um outro nível de desenvolvimento. Nosso cérebro é formado até os 25 anos. Então, são muitas etapas, né, que a gente tem de formação. Então, o burnout, ele realmente vai ensinar, assim como o overtraining, em quem tem essa rotina e que não sai dessa rotina. Até o overtraining é muito pouco encontrado, por exemplo, em academias.
Porque às vezes o aluno, naquele dia não acorda bem, ele não vai. Isso já é recuperação. Ou ele tem um seminário, ele não vai. Ou choveu, ele desanimou e ele não foi. Mas o atleta não. O atleta ele vai em qualquer circunstância, em qualquer situação, sentindo bem ou mal. E aí é onde ele cai no overtraining. E o burnout também, né? A partir do momento que a gente tem trabalho, que a gente tem que trabalhar com aquilo, que às vezes você não gosta, mas é o que te dá dinheiro. Né? Tem profissões que são muito características de burnout. Atendente de telemarketing. Isso é muito forte porque a pessoa é obrigada a bater uma meta vendendo, ligando para pessoas que não querem atender ela. Né? E ela tem que vender, ela tem uma meta daquilo. Você imagina desde de manhã até a noite você começar a ligar para as pessoas e desligando na sua cara ou sendo mal educado. Eu, particularmente, quando me liga atendente de telemarketing, falo, olha, eu não tenho interesse, por favor, não me liga mais. A gente já perde um pouco a paciência. Assessorista de elevador, por exemplo. A pessoa entra, senta lá e sobe e desce 8 horas por dia, todos os dias. Levanta e vai embora. Motorista de ônibus, né? Às vezes a gente fala assim, eu detesto pegar trânsito. Cara, o cara vive no trânsito. Então a gente tem profissões que são mais características, mas é preciso ter essa coisa de ir sem querer. 1 dia, 2 dias e estar de saco cheio, mas ter que ir, porque é uma coisa que te obriga. Então, crianças, é muito difícil ter burnout. Tá? Obrigado. Guilherme. Fiquei tanto tempo sem falar que eu esqueci como é que se fala. Para mim não tem pergunta não, mas se alguém quiser saber sobre o livro, eu respondo depois. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, sem mais perguntas, né? Para que a gente tenha mais 2 minutinhos aqui, eu acho que tem a ver com as duas, né? A minha filha, quando foi nadar nos Estados Unidos, fazer universidade lá, na 2ª semana de treino, eu falando com ela, vídeo, telefone, sei lá o que era, ela falou assim comigo, pai, treinar aqui é muito mais fácil. Eu falei assim, por quê? Aqui a gente nada onde estuda e estuda onde nada. Não tem estresse nenhum. Foi o que eu falou. Então, isso aqui resume muito, né, o que a gente falou aqui o tempo todo. Né? Tem todo um contexto, né? Os assuntos eles estão praticamente interligados, né? Seja para o palmar de intensidade ou não, que pode servir para uma série de coisas, seja, né? E a criançada se divertir também. A criança pode se divertir brincando com o palmar pequeno ali, menino, pé de pato, por aí vai. Então, pessoal, queria agradecer em nome do Instituto de Educação Física da UERJ, né? Agradecer a vocês, professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por ter trazido o congresso para cá. E é isso aí. Então, até a próxima. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui presentes aqui nessa. Vamos tirar uma foto, todo mundo, pode ser?